Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Eu sou o Samuel Lopes. E eu sou o Fábio Yamamoto. E hoje a gente tá aqui porque vocês vão ter um esquenta. Isso mesmo, o que vai ser esse esquenta? Conta pra galera. A gente vai ver os melhores momentos da primeira temporada do ChecksCast. E vocês sabem por quê? Porque a segunda tá no forno, tá quentinha, tá maravilhosa e tá chegando por aí. Não perde porque tá simplesmente incrível. Vocês não têm ideia dos nomes que estão chegando por aqui. Mas até lá... Bora compartilhar, curtir, assistir. Vamos lá, galera. E um ótimo episódio e um grande beijo. Mas eu posto mensagens que eu gostaria de ouvir. Tudo que eu posto é alguma coisa que me toca. E eu já tive umas duas surpresas, a gente até comentou sobre isso, de pessoas que estavam querendo tirar a sua vida e por conta daquelas mensagens, falaram assim, Gazola, eu estava desesperado e a mensagem que você colocou hoje parece que falou comigo profundamente e eu tive uma ponta de esperança e eu não paro de te acompanhar por conta disso. Queria te agradecer muito. E duas pessoas diferentes, de lugares diferentes, de momentos diferentes. E isso passou a ser um propósito meu, postar mensagens que tragam algo positivo para as pessoas. E traz. Parabéns, e traz, cara, obrigado. Porque obrigado. é o que eu falei, né? Acho que é a rede hoje que eu mais acompanho, que eu mais vejo, todos os dias eu vejo seus vídeos. Que legal. E realmente obrigado. Traz uma energia, traz um sentimento muito bom. Assim. Inclusive na minha página, os vídeos mais assistidos que eu tenho lá é com a sua locução. Oh, que bacana. E isso também é curioso, porque, por exemplo, eu faço vídeos que pessoas pegam a minha locução e fazem uma edição de imagens em cima daquilo que eu estou dizendo. Eu tenho uma funcionária lá em casa que a mãe dela falou para ela e falou assim, o seu patrão lá, ele é o cara mais popular do TikTok. Eu não tinha nem TikTok. Eu estava muito famoso no TikTok porque eu pegava os meus vídeos e colocava lá no TikTok. E o TikTok parece que gera um dinheiro, né? Sim. Agora eu comecei a fazer TikTok, mas o TikTok não acredita que eu seja eu. Aí sempre que a gente vai querer monetizar, ele não acredita, ele desregula a minha conta. A gente tem que provar toda hora. Eu não ganho um tostão com o TikTok. Tem que fazer o que? Reconhecimento facial? Não, ele tem que fazer outras coisas, não nem reconhecimento facial, não. Mas tem que mandar documento. Mas, semana sim, semana não, tem que mandar documento. É para não pagar. Pra provar que é você. Para eu pagar. Para eu provar que eu sou eu mesmo. Isso é curioso. É curioso. Eu vou te falar, você me influencia tanto que, assim, de verdade, já tem, acho que... Bom, minha rede não tem tanto tempo, tem 1 ano, acho, coisa assim. E desde que eu abri minha rede, né, ao público, todos os dias eu posto uma mensagem motivacional. Todos os dias. Bacana, nos stories. Legal. Né? Não posto no Reels. No feed. Mas sempre texto. Sempre texto? Sempre texto. E de, sei lá, 15 dias pra cá, eu comecei a fazer vídeos diários e postar. Eu falei, o engajamento triplicou. Triplicou, porque o público das redes sociais, ele quer te ver, ele quer te ouvir. Ele até gosta de ler, mas ele quer te ver falando. Quer te ouvir. E aí eu recebi muitas mensagens, assim, do pessoal, né, não tenho tantos seguidores, mas eu recebi muitas mensagens do pessoal falando, pô, você muda meu dia, sabe? Pô, isso é muito legal. Essa reinventada que aconteceu naturalmente na minha vida profissional, mudou tudo. Porque hoje eu tenho um público, por conta desses seguidores, que não tem ideia da minha história de vida. Não me acompanharam nas novelas. O pessoal mais novo? O pessoal mais novo. Eu tenho públicos de 16, 17 anos, até de 20 e poucos anos, que não tem ideia do que eu fiz, do que eu fiz. Mas eles me acompanham nas redes sociais. Às vezes por conta do meu Instagram, às vezes por vídeos que são copiados e colocados em outros lugares. Né? É bem bacana isso, eu acho bem curioso. Eu até comentei em casa com os meus filhos, eu perguntei se eles te conheciam, eles falaram que não. Aí quando eles ouviram a voz, se conheceram do TikTok. Falaram, eu já ouvi a voz, já vi, mexe, aparece mensagem, aparece vídeo com a voz dele. Pô, que bacana, Fábio, muito legal. Meu filho de 14 conhece. É mesmo? Do Instagram, inclusive. Mas, cara, meu filho, ele... Não sei também, se você perguntar pra ele quais filmes que ele mais gosta, ele vai te falar De Volta pro Futuro, Indiana Jones... Olha que legal, de uma geração que não é dele. Numa geração que não é dele. Mas são os mas filmes que ele como gosta. É que ele chegou nisso? Porque é curioso. Apresentei, né? Aí sim. Lógico que tem aquela influencinha. Claro, bacana. Mas aí é legal. São filmes que eu acho que são clássicos, que são muito bons, assim, desde que ele cresceu um pouquinho já... Ele ama, assim, tipo, acho que o Indiana Jones é o que ele mais gosta. Pô, muito legal. Mas esses filmes clássicos são, assim, a gente nunca mais esquece, né, bicho? Não. Muito legal, muito legal. É esquisito, né? Porque marca, né? Marca, mas assim,
dos mais recentes, se eu for pensar assim, aquele que me marcou nesse... É mais difícil pensar. É mais difícil mesmo. Eu me lembro de um filme chamado A Cor Púrpura, né? Com a... Esqueci o nome dela, uma atriz, né? A Whoopi Goldberg. Pô, um filme que marcou pra mim, assim... Mas profundamente. Vários outros filmes também, Indiana Jones, enfim. Tem vários filmes. Mas eu estava vendo outro dia no YouTube, eu gosto de ver muitas coisas no YouTube, principalmente sobre tecnologia, né? O que está acontecendo, sobre IA, né? Pô, IA é uma coisa de maluco, velho. Todo dia eu tenho uns canais que eu acompanho aqui. Todo dia tem alguém que fala assim, agora essa IA superou tudo, ou não tem o Gemini, não tem o quê, não. Pô, o Elon Musk tá doido. Não sei o quê. Todo dia tem alguém dizendo que tem uma IA nova. Aí você fala assim, pô, vou assinar uma. Não assina não, irmão. Não assina, espera um pouco, porque daqui a pouco vai sair uma que vai falar assim, você só precisa falar com ela, faz o filme assim, assado. Aí o cara cria um longa-metragem pra você. Não, tá muito longa, faz um short curto. Aí ele faz um short curto. Não, eu sei. Tá louco o negócio. Você faz vídeos com IA, não? Não, ainda não, mas tô doido pra fazer. Porque você pode gravar, né? Se gravar e ela... Pois é, mas eu tô esperando um que vai me dar realmente 30 segundos. Mesmo que me dê 20, eu faço 2 de 20 para um vídeo só. Né? E que não pareça que eu tô usando IA. Porque reduz o meu trabalho e aumenta a minha qualidade. Sim. Muito bacana. Mas você estava falando, eu comecei a ver, como é que é o nome? Hair. Hair? Não. And the moon... Hair? Acho que era Hair mesmo. Comecei a ver uns trailers de Hair, eu falei, caramba, cara, que filme que marcou a minha vida, velho. Incrível. Foi Hair e Jesus Cristo Superstar. Porra, que filmes inesquecíveis. Hair foi fantástico, aquelas músicas, aquela história que era um protesto contra a guerra do Vietnã. Hoje, se tiver um protesto contra a guerra, não vai parar de ter filme, que tem guerra em tudo que é lugar, meu Deus. Deus do céu, meu Deus. É que acho que banalizou, é por isso que também não prende mais tanto, né? Vamos falar lá atrás. Quem era o Raulzinho antes da fama? Caraca, irmão, eu era um desmiolado. Não que eu seja um miolado hoje. Não, mas eu era um garoto. Primeiro, eu era um jovem muito tímido. Muito tímido. Até os 14 anos de idade, andava olhando para o chão. Um amigo falou para mim, Razola, por que você anda olhando para o chão? Eu não sei, não quero ficar olhando para as pessoas. Não, levanta a cabeça. E só esse movimento mudou minha vida. Isso com quantos anos? 14. 14 anos. 14 anos. Sempre foi muito tímido. E eu não tinha... Eu não acreditava em mim, né? E não tinha ninguém para dizer para eu acreditar em mim. Então, os meus pais... Meu pai era coronel da aeronáutica, vivia viajando, mas sempre foi um cara muito bacana. E uma coisa eu aprendi com meu pai que eu nunca mais esqueci. Eu e meu irmão. Nós éramos 2, meu irmão já partiu hoje, né? E tem uma irmã mais nova. Mas o meu pai sempre disse uma coisa que parece que nos dias de hoje virou um problema, que é: se você sair com uma mulher, abra a porta do carro para ela. Foi para um restaurante, puxa a cadeira para ela sentar. Chegou a conta, pague. Mas, pai, ela tem tanto dinheiro ou tanto pouco dinheiro quanto eu. Eu vou ao cinema. Não, você vai ao cinema, você vai pagar o dela. Mas, pai, a gente não tem dinheiro. Nós somos 2 jovens adolescentes que não temos dinheiro. Não importa, meu filho. Está aqui o dinheiro para você pagar a dela. E depois vocês vão fazer o que? Nós vamos comer no Bob's, né? Que era o que tinha naquela época. Não tinha nem McDonald's. Então você paga o dela. Pô, pai, eu não tenho dinheiro, não. Está aqui, você paga o dela. E isso eu aprendi. Que você ser educado. Isso não é ser machista. Isso não é ser, porra, tu querer ser fazer melhor. Gentileza, né? É gentileza, cara. Sabe? É educação, é carinho. É tão bacana, né? Pô, eu saio com a minha mulher, pô, vou pro restaurante, eu não sento, ela puxa a cadeira para ela sentar. Não tem como. Pô, a gente vai de carro, eu abro a porta para ela. Detalhe é que você tá o quê? 1 ano casado, né? Mais ou menos. Mais 23. Tô há 23 anos casado com a mesma mulher. A minha mulher é o seguinte, Samuel. Graças a ela eu sou quem eu sou. Porque quando eu colei com ela, minha vida decolou, cara. Pô, cara, você tem uma mulher que tá sempre, que é parceira, que tá sempre do seu lado, que acredita em você, isso muda muito a tua vida, cara. E ela e ela trabalha muito, né? E ela sempre
esteve ali do meu lado. A gente estava falando sobre a pandemia, né? E na pandemia muita gente teve depressão, não sei o quê. Sim. Eu tive depressão. Eu nunca falei isso, mas estou falando aqui agora. Eu tive depressão 2 vezes. Mas eu chamei a minha mulher e falei assim, estou passando por isso. A primeira vez, ela levou uns 40 minutos. Eu saí da depressão. Na segunda vez, só levou 20. Eu falei, caraca. Sabe? Ela é muito focada, muito inteligente, muito clara. Ela foi seu apoio, sua terapeuta? Tudo. Minha parceira, minha terapeuta, minha amiga, meu porto seguro. E graças a ela, eu levantei, sacudi a poeira, dei a volta por cima e caminhamos juntos até hoje. Se Deus quiser, caminharemos mais ainda. Caraca, que legal, né? E que legal você abrir isso pra gente, porque ainda existe muito preconceito nesse sentido, você sabia? De quê? De homens que não querem assumir que tiveram depressão, que fazem terapia. Sim, eu entendo isso, eu entendo porque é um tabu dizer que faz terapia, né? Eu, por acaso, não faço, mas deveria fazer. Mas eu uso o jiu-jitsu como terapia. Sim, também. Porque a gente, quando está no tatame, na verdade, ou terapia ou meditação. Quando a gente está no tatame, não dá para você pensar na conta que você não pagou. Senão o cara te passa o carro, né? Entendeu? E ali momento de limpar isso, né? E ali tem uma coisa muito curiosa, que nós temos todas as classes sociais dentro do tatame. Mas todo mundo é igual. Tem o mesmo kimono, o que diferencia a faixa. Às vezes um cara mais graduado, um faixa roxa, faixa marrom, ou até um faixa preta, é um cara que tem um trabalho que ele ganha 2, 3 salários mínimos. E o cara que é faixa branca e azul é um tremendo do empresário que ganha milhões. Mas ele ali é submisso ao faixa mais graduado, que vai aprender com um cara menos graduado. Isso quem falou foi, inclusive, o Elon Musk e o Zuckerberg. O Zuckerberg estava fazendo jiu-jitsu, ele se machucou por algum motivo ali no treino ou em qualquer outro lugar e parou de fazer um pouco de jiu-jitsu. Os funcionários da empresa dele falaram assim, porra, irmão, volta a fazer jiu-jitsu. Ele falou, por quê? Porque você ficou uma pessoa muito melhor, cara. Você fica melhor. E o Zuckerberg, o Elon Musk falou o seguinte, que ele foi fazer jiu-jitsu porque ali ele se desafia. Ali ele não é melhor do que ninguém. Ele consegue descobrir como é que é ser uma pessoa normal, sendo menos que todos os outros que estão no tatame, que já estão lá há mais tempo do que ele. Então ele ali só aprende. E o Zuckerberg falou a mesma coisa. E é muito curioso. O jiu-jitsu trouxe isso para mim. A partir de uma experiência que eu tive no jiu-jitsu, ou seja, de mais tempo, eu comecei a pautar a minha vida em cima do jiu-jitsu. Ou seja, tem uma frase que eu aprendi no jiu-jitsu que eu acho que vale para a vida. Todo faixa preta é um faixa branca que não parou de treinar. Você não chega em lugar nenhum na sua vida, entra, mesmo que você tenha saído da faculdade, Harvard, seja lá de qualquer faculdade, e entra naquele emprego e é o melhor cara que tem ali dentro. Não é, cara. Em absoluto. Tem gente que não foi formada em Harvard, mas está ali há 10 anos, porque ele viveu aquilo, ele sabe muito mais que você que chegou com toda aquela cultura, com toda aquela inteligência, com todos aqueles formulários, com todas aquelas regras, mas você não viveu na... Porque viver não tem a bagagem. Não tem a bagagem, é diferente de você saber. Sim. Saber é uma coisa. Teoricamente, eu te digo tudo que você tem que fazer em termos de técnica de jiu-jitsu. Eu te ensino tudo em 48 horas. Aplicar é hora de voo. TikTok é uma rede muito legal porque ela é completamente diferente do Instagram, né? Na verdade, assim, eu acho que o Instagram, hoje, apesar de ser uma rede legal, ele tem um problema sério, né? Assim, as pessoas usam máscara e elas acreditam ser quem elas não são, né? Então a pessoa, ela cria um personagem ali e aquele personagem, ela vive uma vida do personagem, é uma coisa muito louca, né? E ela posta quem ela não é, ela posta o que ela não tem, né? Eu vejo assim até... Uma coisa que eu acho muito engraçado é a parte dos influencers, né? Os influencers, o nome já diz, influenciadores, né? E na verdade a gente vê lá, mulher gritando duro, eu não quero duro, eu não quero quebrado. E um monte de gente
segue aquilo. Acho assim, fico besta, porque o ser humano ele tem altos e baixos, né? Um dia ele tá em cima, um dia ele tá embaixo, um dia ele quebra, outro dia ele tá lá em cima. As pessoas podem mudar as posições financeiras do dia pra noite. E aí você vê uma mulher chamando os caras de duro, disso, daquilo, e milhões de seguidores. Depois você vê uma outra que fala que tem uma classe, ela fala assim, ela fala assado, mas ela se beneficiou de algo para ficar famosa, de algo que, na minha opinião, não existiu, e ela quis quebrar uma carreira, uma pessoa que ela se relacionou, e aí ela fica lá falando também o tempo todo que as pessoas que não têm dinheiro não têm valor, ensinando classe para as pessoas, sendo que é uma classe que a gente nem usa, porque eu acho que todo mundo na vida pode ser quem é, eu acho que todo mundo na vida fala palavrão, todo mundo acorda de manhã com bafo, entendeu? E tem umas coisas na internet, outra coisa... Ela prejudicou alguém para se promover? Óbvio, ela prejudicou o ex-marido, né? Lógico. Só para se promover nas redes? Com certeza ela prejudicou. Eu ali tenho certeza absoluta que ela prejudicou, ganhou milhões de seguidores. E eu acho engraçado que as pessoas continuam seguindo uma pessoa... É engraçado as redes sociais. Tem uma terceira que eu acho o máximo, que ela mostra muita riqueza. E ela vive um mundo, eu falei isso ontem até numa live que eu fiz, ela vive um mundo surreal, que é o mundo dela de fato. E ela é a maior vendedora hoje de produto de alto consumo, caro. Se ela colocar uma blusinha de 6 mil reais, ela colocou ali, não tem ninguém que vende mais do que ela. Só que ela mostra uma riqueza excessiva. E o que eu vejo é que as pessoas gostam de seguir aquilo porque as pessoas gostam de ver a vida que elas não têm e que talvez elas almejam ter. E é engraçado que essa pessoa eu admiro demais. Porém, as pessoas elas têm a mania de seguir coisas que para elas vai ser vazio, né? Então, riqueza excessiva. Será que a pessoa tem uma riqueza excessiva e ela é feliz? Eu me pergunto isso todos os dias, porque a gente vê, ontem eu falei isso também, atores de Hollywood que se suicidam. Sim. Lindos, maravilhosos, ricos, e se suicidam. Aí ontem na minha live um menino falou, mas é a minoria. Mas acontece. Acontece. E quantos deles se drogam? Porque a droga, né, eu nunca me droguei, e não gosto também, mas conheço vários casos de amigos muito próximos e perdi 2 amigos maravilhosos para droga e tenho 2 que, infelizmente, a gente tenta de tudo, estão perdidos, mas são 4 pessoas que têm um coração do tamanho do mundo. Eu acho que o coração deles é tão bom, que o mundo para eles se torna cruel. E aí eles têm que aliviar a dor. A mesma coisa às vezes, numa pessoa que tem muito dinheiro e que tem muita condição, e às vezes, você já pensou chegar no topo? Você já pensou sair na rua e não poder sair na rua? É muito difícil, né? É triste também, né? Então, assim, as pessoas acham que o mundo é muito fácil, e não é. E Tati, você, assim, pode falar isso com propriedade, porque você já teve, né, altos e baixos na sua vida, inclusive financeira. Né? Conta pra gente, porque você já teve muito dinheiro, você já, né, fala abertamente que foi dondoca, né, por um bom tempo da sua vida, de repente você se viu numa necessidade de correr atrás. Como é que foi isso pra você? Como é que foi sair de uma situação financeira extremamente vantajosa, né, e ir lá embaixo e ter que subir? E mais, né, como você tá falando, o dinheiro traz felicidade? Olha, eu vou começar respondendo pelo final. Tá. O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro traz conforto. Uhum. O dinheiro traz a liberdade de você ir e vir. E você poder fazer o que você quer da sua vida. Então você pode sim ir amanhã para o lugar que você quiser, no hotel que você quiser. Você pode pagar a sua saúde, né? Porque hoje é muito difícil a pessoa poder pagar um plano de saúde. A saúde no Brasil
é complicado, né? Então o dinheiro pode pagar sim a saúde, que eu digo no fato de você pagar um bom médico para te curar, né? Óbvio que eu acho que nenhum peru morre de véspera, então eu acho que a hora que tem que morrer a pessoa morre, não tem jeito. Mas dá para né? você prevenir, dá ter uma qualidade de vida melhor. Ter uma qualidade de vida melhor. Mas os momentos inesquecíveis são sempre os momentos que você não paga. Hoje tá aqui com vocês, eu não paguei para isso. E talvez vão ser momentos que amanhã você vai falar, puxa, a Tatiana, quando teve lá, lembra aquela coisa engraçada que ela falou? E você vai sorrir a hora que você lembrar. Esse momento de felicidade, você não paga por ele, né? Então eu acho que o importante na vida é a tal felicidade. E ela vem de pequenos momentos impagáveis. Obviamente você pode estar em Paris, né, no melhor restaurante do mundo dando risada, com dinheiro, como você pode estar na calçada bebendo a cervejinha, sentado na calçada sem dinheiro. Qual é a diferença de tudo isso? Ali você vai poder dar risada do mesmo jeito. E essa risada, ela é impagável, porque eu prefiro 1000 vezes estar na calçada bebendo a cervejinha, dando risada, do que estar em Paris com o melhor champanhe do mundo, que eu não sou de champanhe, mas enfim, nos melhores restaurantes, e estar deprimida. É isso. Quanto à sua segunda pergunta, fui dondoca assim, assumida. Vivi uma vida muito legal, sabe, gente? Assim, mesmo dondoca, eu fazia coisas, olha, eu vou contar uma história para vocês muito engraçada. A gente tinha um apartamento no Guarujá, e eu tinha 2 amigas de infância, uma inclusive apresenta até um podcast, a Vivi Mascaro, e a outra era a Marcela. E o meu apelido era Birubiru, né? Porque eu tinha um cabelo enrolado e as pessoas me chamavam de Tatiana Birubiru, né? Ninguém conseguia falar o Gorenzweig, então a Biru chegou. Olha a Biru aí. Era a Biru, a Celão e a Perereca. A Vivi vai me matar, né? Bom, e as 3 eram inseparáveis, porém, elas eram terríveis, terríveis. E eu, muito quadrada, não era aquela menina que gostava de trazer na minha casa um monte de homem, porque eu tinha medo do meu pai. Meu pai emprestava o apartamento no Guarujá pra gente ir. E aí a gente ia com a mãe da Vivi e com o pai dela, 2 pessoas maravilhosas que se foram, e eu morro de saudades, porque fez parte da minha infância, passei todos os meus natais lá. A gente ia pro Guarujá, e as 2, o que elas faziam comigo? Elas enchiam o apartamento de homem e me trancavam no banheiro. Elas me deixavam trancada, eu espancando a porta, e deixavam a tarde inteira, colocava uma música alta. Porque se você estivesse fora, você não deixaria estar os homens lá? Eu não deixaria estar os homens lá. E fora isso, sabe o que elas faziam? Então contar que o nome dela é Perereca é o de menos, né? Porque é o que ela fez com você. Aí, Vivi. Mas olha, eu vou contar mais. Elas roubavam as mobiletes. Elas eram terríveis, dos vizinhos. Tá vendo? E saíam com as mobiletes e ligavam sempre pro meu pai. E eu que era, gente, eu era praticamente uma santa, né? Eu dava ideia de tudo, não de roubar as mobiletes. Mas e eu não, imagina, eu nunca soube dirigir uma moto, eu morro de medo. Mas elas roubavam as mobiletes e aí o síndico do prédio ficava louco, ligava pro meu pai, eu tomava a maior bronca e as 2 ficavam rindo e eles me trancavam no banheiro. Que tal? Que beleza, né? Mas não tinha nem o celular pra ligar pra alguém, mandar mensagem. Não, e assim, minha adolescência foi muito legal. Eu tinha também 2 vizinhos, 2 malucos, gêmeos, Roberto e o Gustavo, e a gente morava no mesmo condomínio, a mãe deles ainda mora lá. E era depois eu passei a andar com eles, assim, eram 14, 15 homens e eu, né? Eu era a única mulher. Eu era terrível. Então eu falava pra eles assim, vamos pegar a arma de paintball e vamos ali na Avenida do Jockey atirar no pessoal que trabalha ali na Avenida do Jockey. E aí eu ia com aquela arma de paintball, ele tinha uma caminhonete aberta atrás e pá, 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 pá. A gente passava ali, atirava, deixava bem os coitados. Assim, eu era... E aí chegava no condomínio, eu falava assim, vamos deixar o condomínio escuro? Vamos fazer
a gente apostava dinheiro de quem conseguia mais atirar nas lâmpadas da rua do condomínio para quebrar. Então a gente deixava o condomínio todo escuro pra gente zoar, ir nas casas das pessoas, apertar a campainha e as câmeras não ver. A gente pichava os muros, a gente era terrível. E na escola também eu aprontava muito, mas eu sempre saía de santa. Porque o diretor da escola falavam até que ele tinha um caso com a minha mãe. Porque sempre todo mundo tomava suspensão e eu sempre era a santa e a protegida. Porque eu sempre fui puxar saco deles, né? Quem realmente manda? Quem é a elite que realmente manda no mundo? Então, alguns dizem, né? Quem controla o alimento, controla boa parte, né, do mundo. Alimento, remédio, sei lá. Agora, quem controla o dinheiro, controla o mundo. Não controla. Então, quem são os investidores desses fundos que a gente não conhece, como a Vanguard, o BlackRock, né, que são essas empresas trilionárias aí, que a gente não sabe quem são esses investidores, que tem o poder de, sei lá, de transformar, de direcionar a economia do mundo, derrubar levantar uma nação, né, e que a gente ninguém explica pra gente. Então, o Coelho Branco, ele traz um pouco disso. Traz uma primeira visão, só que assim, são estudos e pesquisas que não tem na internet com facilidade. O que tem lá no Coelho Branco, você vai vasculhar, você não vai achar fácil, é instrumento de garimpo mesmo, de, sei lá, meses de pesquisa. Hein? O que eu achei de melhor dos assuntos, eu condensei no Coelho Branco, com ilustração, para que a pessoa que nunca teve acesso a tudo isso, ele tem ali cara, isso aqui, será? Ele vai ficar em dúvida de um monte de coisa, né? Mas vai questionar ali um pouco a realidade dele, o status quo dele ali. Entendeu? Depois do Coelho Branco veio Hackeando a Matrix. Que aí já eu não tenho nada de teoria da conspiração. O Hackeando a Matrix, eu vou falar do globalismo tecnocrático, que é o que a gente está vendo de controle, um controle pela moeda digital, né? Então, como que vai se dar esse controle nos próximos anos da moeda do Drex, que até agora abafou um pouco esse negócio do Drex, né? Mas CDBC ou essas moedas digitais estavam se falando muito no mundo. Como é que isso vai acontecer? Vou pegar um exemplo da China, do Credit Score. E muitas pessoas tiveram acessos ou benefícios, até passaporte cancelado, de acordo com o Credit Score dele, se ele se comporta ou não de acordo com como o governo quer que ele se comporte. Será que isso vai ser trazido para o mundo nas próximas anos, nas próximas décadas de modo geral? Tem seguradoras no mundo, né, já mudando ali o teu comportamento. Bom, se você tem esse tipo de comportamento, o seu seguro vai ser mais caro, ou você não vai ter essa concessão. Então, o que a gente está vendo, assim, a internet das coisas, a inteligência artificial, a robótica avançada, tudo isso vai convergir em talvez mais controle, talvez não mais liberdade. Vai ser mais liberdade aparente, mas mais controle enrustido, né? Porque hoje você controla o que você vê na internet? Não. Você tem uma pesquisa, um índice aí, não sei se você já viu, que é tipo ridículo, assim, 0,3% das pessoas vai na segunda página do Google. Todo mundo para na primeira. Você acha que você está controlando a informação que você consome realmente? Ou é o algoritmo que está determinando o que você vê? O que você vê no Netflix, você acha que, por exemplo, né, num streaming, seja Netflix ou outro, você acha que é o filme que você está escolhendo ou é o algoritmo que está escolhendo o que você deve assistir? Então tudo isso vai aumentar radicalmente, porque eles têm a informação nossa do tempo inteiro. Né? Você fala, é comum você falar alguma coisa e daqui a pouco essa coisa aparecer no seu celular. Anúncio, né? Hoje as pessoas já pensam, elas já estão com isso. Eu pensei, eu não falei. E aquilo apareceu no meu celular. Muita gente questiona, será que isso é possível? Não. Mas eles já estão controlando mais ou menos dessa maneira. Então a gente vê um movimento tecnocrático. Então o Hackeando, ele fala disso. Como vai ser o futuro? Mas ele fala especificamente de como as narrativas globais são construídas. Então eu falo de fabricação do consentimento, abordo ali Noam Chomsky, que é um cara que escreveu sobre isso. Eu falo sobre totalitarismo e banalidade do mal. Eu falo sobre Hannah Arendt. Vou falar sobre psicologia das massas, com Gustavo Le Bon. Por exemplo, esses eventos de massa que estão acontecendo na Europa, que você vê, né, o povo quebrando, ou nos Estados Unidos. É uma psicologia usada ali para que as pessoas façam exatamente aquilo. Não é aleatório, as pessoas se juntarem. Não, existe toda uma psicologia que é feita ali. Eles usam ali 2, 3 homens que organizam aquilo
e faz a massa trabalhar para eles. Né? Então, o livro aborda bastante isso, né? Essa questão de subversão ideológica, e fala um pouco da nossa realidade, fazendo um comparativo de 2 livros, que é 1984, de George Orwell. Já leram esse livro? Não? Não. Esse é um livro que todo mundo deveria ler. E Admirável Mundo Novo. O George Orwell, ele falava de um controle do mundo totalitário. Ele escreveu o livro em 48, imaginando como seria 1984. Que existiria ali só um governo, que era o governo do BBB, veio de conceito lá. É isso que eu ia falar. O conceito do Big Brother vem O dali. conceito do Big Brother Vem desse livro. Tinha lá o Grande Irmão, né, que é o Big Brother, que ele controlava, era uma TV que tinha a cara lá do governador, né, do governante do mundo, que ninguém sabia se ele era real ou não, podia ser até só uma imagem ali projetada, ninguém sabia se ele existia realmente de fato ou não. E eles controlavam tudo. E eles controlavam até mesmo o pensamento. Então existia um controle da linguagem, da comunicação e do pensamento. Então esse controle da linguagem e do pensamento é o que a gente está vendo acontecer hoje. A linguagem está sendo modificada. Quem controla a linguagem, você vai delimitar as palavras que você pode falar. Hoje tem palavras que a gente não pode mais falar. Jeitos de falar coisas que a gente não pode mais falar. Sim. Porque ofende, que fere. Eles estão reduzindo, limitando a nossa capacidade de linguagem. Para quê? Cada vez mais controlar a linguagem. Você quer ver uma coisa? Essa questão da linguagem neutra, por exemplo. Só é um exemplo que eu uso assim, mais caricato. Você muda a linguagem, agora você vai ter que falar dessa maneira. Sabe? Um laboratório que fizeram com aquelas pessoas que defenderam essa ideia de ter uma linguagem ali. Será que no mundo vão ter palavras que já não podem mais falar? Ou tipos de expressão que eu não posso mais me expressar? Hoje a gente não toma cuidado como a gente vai falar? Com tudo. Até do jeito que eu olho, que eu falo, eles estão limitando. Não é uma coisa limitando de maneira que a gente vai progredir. Não, a gente está se acuando, né? A gente tem que tomar cuidado. Um deslize ali, você pode ser cancelado. 10 vezes, né? Você vai ser cancelado e você pode perder sua empresa, pode perder sua reputação. Sim. Então não está muito mais controlado? Sim. Entendeu? A gente pode falar? Então é um pouco disso. Então é o controle da linguagem e o controle, né, da informação. Já o Admirável Mundo Novo é o controle pelo prazer, pelo entretenimento. Então eu mostro esses 2 livros, porque hoje a gente não é uma sociedade do prazer e do entretenimento. As pessoas passam boa parte da vida delas trabalhando e se divertindo. Eu trabalho, no meu tempo livre eu faço o quê? Eu me divirto. Eu não estudo para saber o que está acontecendo nos bastidores do mundo. Eu vou lá assistir o futebol, vou lá na balada, vou lá na viagem, conhecer o mundo. Então, e as pessoas estão o controle pelo medo e pelo prazer. Pelo medo e pelo prazer. Essa é a forma que o mundo é governado hoje. Por que, por exemplo, talvez você nunca percebeu isso. Por que fez muito sucesso aqui? Primeiro vem o jornal e depois vem a novela. O jornal e depois a novela. Você acha que é aleatoriamente isso? Não, coincidentemente não. Por que o jornal? O jornal traz a preocupação, a ansiedade, né? A crise, e os jornalistas sempre vão reforçar a crise, o medo, vão trazer aquilo, né? Preocupação. E depois vem a novela, entretenimento, que traz o relaxamento, né? Então você tensiona e solta, bate e assopra, para você ir gerando nas pessoas, na sociedade, um comportamento de dissonância cognitiva. Você não consegue reagir. Então isso é o que o Tavistock faz, por exemplo, de orientar nessa questão de narrativa. Então, o Hackeando a Matrix, ele traz isso com exemplos, com notícias, com acontecimentos, explicando detalhadamente para as pessoas simples que nunca ouviram falar desse tipo de assunto, como é que isso é feito. Então, não é aleatório que tem a novela depois do jornal. É programado. Né? Entendi. E tá vindo um terceiro no forno, né? Tá vindo, que é o Realismo Pós-Simulacro. Que vai sair impresso esse, né? Vai sair pela editora Cotter Editorial, né? Tá em processo ainda. Estou finalizando o arquivo para enviar para eles. Mas nesse livro, eu acredito assim que vai ser a minha maior contribuição mesmo, assim, para quem me segue e para quem lê de forma geral, porque eu falo da realidade que a gente está vivendo hoje, que eu chamo de realismo pós-simulacro. O simulacro, vocês já ouviram falar desse conceito ou não? Não, fui ver depois. Fui ver que eu falei. Né? Então, teve um filósofo, chamava Jean Baudrillard, um filósofo da década de 80 francês, que ele explicou que, assim, a gente já não vive mais o mundo real. A gente vive uma cópia do mundo real.
um significado daquilo. Por exemplo, televisão tinha um significado na década de 70, que hoje o significado para a gente é totalmente diferente. Então a gente vive, o simulacro é a cópia do mundo real. Né? Por exemplo, um capítulo de uma novela é um simulacro, que é o quê? É uma cópia de algo que é real, certo? A novela não simula vidas, uma realidade ali, só que a novela é real. Não, ela é inventada, alguém escreveu. Então a gente não está vivenciando algo real ali. A gente está às vezes a novela tem a ver com uma coisa da realidade, às vezes ela foi totalmente inventada. Então isso ao longo do tempo, todos, né, a palavra, os sistemas, tudo vai recebendo significados diferentes ao longo do tempo. Então o realismo, o pós-simulacro, o simulacro é isso, é uma cópia da realidade. E a gente já perdeu a referência do que é realmente real. Né? Que nem você falou da pós-verdade na hora de gravar o vídeo. A era da pós-verdade é isso, que foi ali no 2016, a palavra do ano da Oxford foi pós-verdade. Porque a gente não vive mais na realidade. Vou te dar um exemplo. Um guru de internet que não vive o que ele vende. Alguém que vai transformar a vida das pessoas que nunca teve a vida transformada. Tem um monte. Tem um monte. O que mais tem? Ou alguém que é super especialista, super em voga em um assunto, que na verdade ele não é muito especialista. O cara que te ensina a ficar rico na internet, não tem nada. O cara que ensina a ficar rico na internet e que fica rico fazendo cambalacho. Isso é um caricato, mas existe na nossa realidade de modo geral, todos os sistemas estão operando nessa mesma lógica. Que é a lógica do algoritmo hoje. Não importa se é verdade ou não, importa se vende ou se te chama atenção. Ou se, né? Então, essa é a realidade. Então, o realismo pós-simulacro, ele é um livro que fala disso, de quem percebeu que a realidade, algo quebrou, que a realidade é conduzida por essas lógicas do sistema, e que são pessoas que, cara, eu não me vejo mais dentro desse sistema. Eu quero viver de maneira mais autêntica. Eu não quero ser mais uma pessoa que é programada. Eu sou programado uma vida inteira para consumir o que o sistema me oferece e para me tornar o que o sistema quer que eu me torne. Será que eu estou vivendo autenticamente? Né? Será que eu sou o Rick, ou o Fábio, ou o Samuel, que eu vim para ser realmente, que eu estou vivendo, né, o meu maior potencial, o meu maior propósito dentro dessa existência, dentro desse sistema? E você acha que a gente consegue chegar nisso? Por exemplo, até outro dia eu estava vendo uma entrevista, acho que do Guto Galamba, e aí ele estava falando, né, surge qualquer tipo de videozinho, por exemplo, que, né, vem pelo algoritmo no meu Instagram, e aí alguma coisa que eu não quero, uma dancinha, por exemplo, eu vou lá e fecho na hora para o algoritmo já entender que eu não quero ver aquele tipo de conteúdo. Você acha que se a gente se programar e programar as nossas redes, né, a gente consegue? Minha pergunta é essa. Programar de forma que a gente muito pouco. Não seja tão influenciado? A gente vai ter uma ilusão de controle. Uma ilusão de controle. A gente vai conseguir mais que as outras pessoas. Você vê lá, a média do brasileiro é 12 horas de tela por dia. Então, qual que é o produto mais importante hoje? A atenção. Não é? Todo mundo quer a atenção das pessoas. Então, eu acho que as pessoas conseguem controlar, mas não muito. Né? A gente vai ter uma falsa sensação de estar sob controle. O que adianta o cara tá rico, e eu conheço casos assim, tá? Onde eu treino, por exemplo, treino na Companhia Atlética, o cara tá milionário, o cara tá velho, um puta patrimônio, casa na Europa, casa nos Estados Unidos, não sei o quê, a mulher largou, os filhos ninguém quer saber, os netos não vão visitar, só chamam ele quando precisam de dinheiro, não tem um amigo, porque o cara pilantrou todo mundo, o cara é conhecido como um cara pilantra, o cara vive sozinho. Quando ele quer viajar, ele tem que contratar um canal de programa. Ele contrata a companhia para ele não viajar sozinho. Aí eu te falo, esse é um cara de sucesso? Não. Só porque ele tá milionário? Pra mim, esse é um cara fracassado, né? Na vida. Felicidade é o que ele menos tem. Sim. Entende? Eu falo, tem uma frase que diz assim, tem cara que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Eu não sei quem foi, acho que não sei se foi o Raul também, Gazola, que falou que ele não tem um amigo que é bilionário que é feliz. Tipo assim, normalmente o pessoal é mais vazia, sabe? Perdeu família, perdeu todo mundo, os amigos próximos, não sabe se tem amigo que é amigo porque tem interesse ou... É isso. Né? Eu fui chefe de segurança do Ronaldo Fenômeno 2 anos quando ele chegou no Brasil. Né? Quando jogava no Corinthians? Quando jogava no Corinthians. E
Bom, agora então, depois que ele parou o futebol, ele ganhou muito mais dinheiro do que, né? Ele virou. Não sei como chama, não é cartola, os caras falam, né? Ele virou. Empresário e ele com a influência dele, cara, é um cara influente no mundo inteiro. Ele conhecido. E ele é um cara muito bom com dinheiro, sempre foi assim, muito bom, com bons assessores e tal. Mas eu lembro na época que ele já falava pra mim, ele falava, cara, é uma dificuldade muito grande pra mim, pra namorar, pra ter amigos, pra não sei o quê, porque você nunca sabe. E como ele começou a ganhar dinheiro muito novo, Sim. ele começou a ganhar dinheiro muito novo, com 16 anos ele já estava estourado já. Então, tipo assim, ele falou uma vez pra mim assim, você nunca sabe se a pessoa gosta realmente de você ou se ela tá com interesse por causa de dinheiro, por causa da influência, da fama. É isso, é muito difícil. É difícil. É difícil. Então, mas aí tem um lado ruim, né? Que acho que até o Anderson Ricardo, que veio aqui também, que ele era empresário do Luan Santana, e ele falou que ele estudou a mentalidade desses pop stars, por exemplo, do Elvis Presley, não lembro mais de quem ele falou, mas enfim. Qual que é a ideia? Porque eles têm esse receio de que todos que se aproximaram deles depois se aproximaram por interesse. Então, aqueles que são lá de trás, eles querem trazer a vida inteira e muitas vezes sustentar a vida inteira, entendeu? Assim, e até eles se sentem... eu não tenho direito, por exemplo, de ter uma mansão e o meu amigo de infância ali tá mal. Isso é um problema. Ele vai comprar grande. Casa pro amigo, compra carro, leva pra todo lugar. E aí o cara fale. Então, justamente, aí você pega um Michael Jackson da vida que quebra, um Elvis Presley, como é que os caras desse quebram? A sorte do Mike Tyson que ele caiu nas graças do Dana White, o Dana White deu um empurrão e ele voltou. Né? E hoje ele é um dos maiores produtores de maconha medicinal dos Estados Unidos, é o Mike Tyson. Ele é um puto empresário. Mas ele hoje. chegou a quebrar também. Mas ele chegou a quebrar. Os caras ganharam muito dinheiro, né? Mas porque não tinha educação financeira. Cara, eu sou amigo do. Sou amigo. Hoje tenho pouquíssimo contato, né? Mas fiz segurança quando ele era deputado federal, conheço ele há muitos anos, o Frota. E o Frota falou uma vez pra mim, ele falou assim, cara, eu fui marido da Cláudia Raia, eu fui galã na novela das 8 da Globo, na época que a Globo era. Né, anos 80, que a Globo, era só a 90, Globo, né? que era a Globo, era o top e tal. Ele falou, cara, eu usei droga com o Cazuza, eu fumei maconha com o Raul Seixas. Ele falou, do nada eu era um cara do Rio, que não tinha nada. Do nada eu era um cara reconhecido em tudo quanto é lugar, era chamado para as melhores festas, um monte de mulher, um monte de coisa, um monte de dinheiro, um monte de conhecido. A gente não é que nem hoje, o cara tem empresário, o cara tem psicólogo, o cara tem preparador físico, o cara tem... Não é, entende? Isso mexe com a cabeça do cara, ainda mais quando o cara é novo. Sim. Entende? Mexe até com o cara mais velho, imagina com o cara novo. Então, é muito... Por isso que eu falo que o empresário... McClelland fala que o empresário, no geral, né? E hoje o mundo está mudando muito, né? McClelland ele é um pouco mais antigo. Mas quando ele fez estudos do empreendedorismo, geralmente o empresário ele começa a se estabelecer a partir dos 40 anos. Hoje você vê grandes empresários mais novos, mas antigamente era muito difícil. Muito difícil, porque você vai ganhando maturidade. Maturidade, isso é importante demais, né? Para você conseguir fazer a manutenção. Demais. E ganhar essa sabedoria que a gente vai aprendendo apanhando na vida, né? Que a gente tenta antecipar para os nossos filhos. É óbvio. Né? Então, por exemplo, além de eu dar educação financeira para os meus filhos, que eu não tive, meu pai e minha mãe, os dois eram muito ruins com dinheiro, né? Minha mãe já é falecida, meu pai ainda é vivo, mas é horrível com dinheiro. Eu tenho alguns pequenos investimentos, a minha ideia é deixar um apartamentinho para cada um. Né? Eu lembro quando, na época eu estava melhor, eu falei pra minha mulher assim, eu comprei uns estúdiozinhos bem em Osasco. Minha mulher falou, podemos deixar um para cada um. Eu falei, estúdiozinho em Osasco, né? A gente poderia, né, fazer um esforço comprar uma coisa melhor. Ela falou, não, ninguém ajudou a gente começou do zero, é só um incentivo para começar a vida. Incentivo. Aí eu falei, cara, ela tá certa. E aí eu guardo R$200 por mês de previdência para cada um. R$200 por mês desde que eles nasceram. A minha ideia é pagar 35 anos. Quando eles já estiverem adultos, casados, você quer falar aqui é o seguinte, papai ajudou com o primeiro apartamento de vocês, deu educação, estudaram numa escola tal, dei educação financeira, falam português, inglês e espanhol, beleza? Paguei a previdência 35 anos, vocês forem espertos, vocês pagam mais 20, 200 continho por mês só, vocês se aposentam com 55 anos, a minha parte como pai tá aqui, daqui pra frente, se vira. Entende? Essa é a ideia minha. Sim. E outra, né? Assim, tudo que você tá levando de ensinamentos para ele vai valer muito, para eles vai valer muito mais do que a presença, questão financeira, né? A presença de você estar presente, essa segurança emocional de pais presentes.
No caso do eu que tenho 2 meninos, esse modelo de pai, né? Isso faz muita diferença. Sim, Deixa eu aproveitar esse gancho, né? Até porque, assim, você mencionou que você tem superdotação, seus filhos também têm os dois, né? E você é terapeuta de pessoas ou de crianças que têm superdotação. Mais adolescentes. Adolescentes e pessoas mais velhas, Criança, eu não atendo muita criança. Eu acho que para atender criança, o cara tem que ter o dom. E eu descobri que o meu dom é adolescente. Cara, adolescente se dá bem comigo assim, eu consigo comunicar no E acho que é uma fase interessante para você conseguir mostrar. Meu professor de tênis, ele tem superdotação também. E aí ele fala, putz, eu apanhei muito na vida porque eu ia estudar, pra mim tudo era muito fácil, acabei não estudando nada, sabe? Coisa assim. As pessoas acham às vezes que isso é uma coisa muito legal e na verdade ela traz mais problemas. Mais dificuldade, né? Mas e aí, como é que você lida? É isso que eu queria perguntar. Como é que você faz esses adolescentes virarem essa chave para usar isso a favor deles? Então, olha só. Primeiro eu vou falar dos meus filhos, depois eu vou falar do adolescente, tá? Por exemplo, os meus filhos, desde 5, 6 anos de idade, eles fazem equação de cabeça do primeiro grau, equação de primeiro grau de cabeça, com X. Ano passado, meu filho estava terminando a 2ª série, ele está com 8 agora, está no 3º ano. E no final do ano, a professora teve reunião escolar, a professora falou assim, olha, esse ano a gente ensinou adição e subtração, ano que vem a gente começou a pincelar agora multiplicação. E o meu filho assim, 7 para 8 anos. Ele tinha 7 ainda, porque ele faz em 24 de outubro, ainda tinha 7. Aí ele chegou, terminou a reunião, ele falou assim, pai, faz uma conta na lousa para a professora acreditar que eu sei fazer, que ela não acredita em mim. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei na lousa, 2ª série, 7 anos. Fiz assim, x é igual raiz quadrada de 25 mais 3 ao quadrado menos 4. Qual o valor de x? O professor olhou pra mim e falou assim, você é louco, ele vai aprender isso na 7ª série. Eu falei pra ela, calma. Aí ele foi lá, colocou x igual, ele falou, pai, raiz quadrada de 25 é 5. Aí ele colocou 5. 3 ao quadrado é 9. 9 com 5, 14, menos 4, 10. Pai, x igual a 10. Aí a professora ficou me olhando, eu falei, sabe o que é? A gente brinca lá em casa. Então, por exemplo, eu tenho uma chácara aqui no interior de São Paulo, em Itupeva, todo final de semana a gente vai pra lá. Ou a gente vai num restaurante comer e tal, eu não deixo pegar no celular. A gente fica fazendo conta de cabeça, brincando. Pai, faz conta pra mim de cabeça. Pai, faz conta com X, faz conta com raiz quadrada. Então eu transformei o aprender numa coisa divertida. Porque o que geralmente os nossos pais fazem com a gente? Se você não estudar, você não vai jogar videogame. Se você não estudar, então parece que o estudar é uma punição. É uma punição, sim. E aí a gente inconscientemente pega a raiva do estudo. Você estuda só passar a prova. Se você não tirar a nota na prova, você vai... E aí o estudar, o aprender fica uma coisa chata. Então o que a gente sempre tentou fazer em casa? Uma coisa divertida. Só para te dar um exemplo, esse livro. Mitologia Grega pelo Olhar das Crianças. Sabe como surgiu esse livro? Quando meu filho fez 10 anos, eu falei para ele, filho, o que você quer de presente de aniversário? Ele ia fazer 10 anos. Ele falou assim para mim, pai, quero escrever um livro junto com você. Aí eu tinha um paciente que era superdotado também, tava conversando com ele, ele falou, pô, por que você não inclui seu outro filho no projeto? Vocês não fazem? Aí eu falei, cara, que legal. Aí eu cheguei pro meu outro filho, que na época tinha 7, falei, filho, você quer ajudar a escrever? Ele falou, pai, não sei muitas coisas e tal, mas eu posso fazer os desenhos. Eu falei, legal, você vê que os desenhos são bem infantis. Foi o meu filho de 7 que fez os desenhos. Que legal. E o meu filho, que na época tinha 11 anos, que me ajudou a escrever o livro aqui, ó Zeus. Entende? Então, assim, foi um projeto em família. Então, esse meu livro é meu xodó. Por quê? Porque para eles é divertido aprender, é divertido estudar. Então, pro superdotado, ele tem algumas coisas muito parecidas com o autismo. A diferença é a origem no cérebro que é diferente. Mas muitos sintomas são parecidos. Então, por exemplo, hiperfoco. Né? Às vezes você abre hiperfoco numa coisa, você faz, de repente, perdeu a graça. Né? Procrastinar. Como tudo fica muito fácil, você deixa para a última hora. Então, por exemplo, nunca estudei para a prova. Eu, no começo do ano, eu já li a matéria do ano inteiro. Eu odiava ir para a escola. Porque eu cabulava de aula
No meu colegial, todo ano eu tive que fazer escola de verão. Não por nota, por falta. Porque senão eu ia reprovar por falta. E eu morava em Santos. No verão, no inverno, que não tinha ninguém na praia, eu ia pra praia. No verão, que tava as menininhas de biquíni e tudo lá e tal, eu, idiota, tava com os marginal lá e eu não precisava fazer nada, porque eu já tinha nota, e eu ficava lá dormindo. O professor falava, cara, você de novo aqui, como você é burro. Você é o cara inteligente mais burro que eu conheço, ele falava pra mim. Entende? Então, assim, existem... por isso que é muito legal você entender, se entender e entender como funciona. E meu pai falava pra mim assim, não deixe que as suas qualidades se transformem num defeito. Você vê muito isso no mundo da luta também. Às vezes o cara que é muito habilidoso, ele fica vagabundo, porque ele é habilidoso. Só que a gente tem um ditado no jiu-jitsu que diz assim, o esforçado ganha do habilidoso. Que o esforçado... é mais X pra ele. Mas ele vai, e ele vai transformando a excelência numa rotina, num hábito. Aristóteles dizia que somos o que fazemos repetidamente. Enquanto o habilidoso vai ficando vagabundo. Então é muito comum você ver caras inteligentíssimos, caras superdotados, com QI altíssimo, trabalhando em subemprego, 40 e poucos anos morando com o pai e com a mãe, o cara não consegue ter um relacionamento, não consegue parar no emprego. Aí eu vou explicar. Isso os meus filhos. Então, os meus filhos a gente estimula eles. Sempre controlando. Tive um paciente, inteligentíssimo, 16 para 17 anos. A mãe era minha conhecida. O padrasto médico, mas criou ele desde pequeno. Então, o padrasto nunca fez distinção entre ele e o irmão, que era o filho mesmo, entre o filho e o enteado. O padrasto sempre pagou tudo. Melhor escola, escola caríssima, viagens caríssimas e tal. Bem. Só que o moleque, muito superdotado, só que uma falta de habilidade social completa. Brigava com os amigos não queriam saber. Foda-se, fico sozinho. Tipo, não tinha zero. E aí, às vezes, ele ia falar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe entendiam e falava, cara, vocês são muito burros. Ele falava pros pais. E chegou uma hora que o padrasto começou a ficar incomodado, e a mãe também. Ele falou, eu sou muito burro. E o pai e o padrasto, cirurgião, um cara super bem sucedido. E aí havia um moleque de 16 anos e falava, cara, você é burro demais, você não consegue entender isso daqui e tal. E aí o que fizeram? Cortaram a mesada, cortaram o celular, cortaram o videogame, cortaram saída, cortaram o tênis caro. O moleque tinha que chegar da escola e ficar no quarto estudando. Não podia fazer mais nada. E já tava meses assim. E aí veio pra mim, tal, né? E eu falando com ele. E aí, a gente tem uma questão. É muito difícil um terapeuta que não é superdotado atender um superdotado, porque eles pensam muito rápido. O superdotado, ele faz conexões muito, muito rápido. Então, por isso que geralmente, eu tenho alguns amigos, né, psicólogos, terapeutas também, que quando chega superdotado, eles mandam pra mim. Quando alguns casos que eu não posso entender, por exemplo, eu não faço TCC, mas quando é algum caso de autismo, de toque e tal, que é indicado TCC, eu encaminho para eles. Então tem esse ego. Então a gente tem essa parceria. E aí eu conversando com o menino, eu falei assim, tá bom, o que você queria explicar pro seu pai? Eu queria explicar isso e tal. Eu falei, tá, mas eu entendi, você quis dizer. Ele falou, tá vendo? Você entendeu. Eles são burros, eles não entendem. Aí eu falei, tá bom, quem que é o burro da história? Tua mãe continua com a vida dela. Trabalha pouco, curte teu irmão, não curte você porque você não deixa ninguém se aproximar, viaja com o marido, vão nos bons restaurantes, tem o carro dela, as coisas dela, o teu padrasto tá super bem na vida, eles viajam, ele curte a família, final de semana ele gosta de ir lá assistir o futebol dele no estádio, tem os amigos que ele encontra uma vez por semana, tal. Você tá sozinho no quarto, sem amigo, sem TV, sem celular, sem dinheiro. Quem que é o burro da história, eu falei? Quem que é o burro de verdade da história? Aí ele ficou me olhando assim. Falei pra ele, vamos botar a coisa na perspectiva real? Tá? Porque assim, na verdade, que te serve essa tua inteligência toda aí se você só se ferra? Mano, esse seu sincericídio aí, entendeu? Você só tem a perder. Cara, quando eu falei isso, o moleque falou, cara, não é que você tem razão? Entende? Então, entender isso às vezes é muito difícil. Quando eu descobri isso... Como é que foi o processo dele de evolução depois disso? Depois disso, o que foi muito difícil para ele foi sentar com o pai e com a mãe e pedir desculpa.
com o padrasto e com a mãe, pedi desculpa. E aí eu falei pra ele, quando você tiver alguma coisa pra falar, você conversa comigo antes. E eu te ajudo a elaborar, porque ele tinha dificuldade em simplificar as coisas. E isso é um problema, às vezes. Tem superdotados que, como ele pensa em rede, a gente chama de pessoas típicas, né? Ele pensa de forma linear. O superdotado, ele não pensa de forma linear, ele pensa em rede. Então, os pensamentos são muito cruzados. Então, informação daqui, informação dali, e às vezes ele tem dificuldade em simplificar. E quem não entende, ou quem não tem o mesmo conhecimento que ele, eu tenho um amigo meu que fez filosofia comigo, que às vezes ele me manda 40 minutos de áudio, um pensamento confuso, eu queria escrever um texto, mas isso daqui... Aí eu vou lá, tipo, em 5 linhas eu resumo o que ele quer dizer. Ele fala, cara, como você consegue? Eu falo, é treino. É porque eu já sei o jeito que você pensa, que é um pensamento bagunçado e tal. Ele fala, eu não consigo simplificar que nem... Aí hoje, com a inteligência artificial, ele tá conseguindo trabalhar. Ele joga lá e consegue organiza pra ele. Entende? Então, assim, quando você começa a entender a sua condição, começa a entender que você também não é um fracassado, porque o superdotado, ele tem muito uma síndrome de impostor. É muito forte. Inclusive, um dos indicativos porque, cara, eu sou tão inteligente, todo mundo diz que eu sou inteligente, eu sempre tenho notas boas. Por que eu não consigo evoluir na vida e o fulano que é não sei o que tá ganhando 3 vezes mais que eu, já tem casa, não sei o que, e eu não saio do lugar? Porque quando você começa a estudar, você vê que o superdotado, ele larga as coisas no meio do caminho, ele pensa muita coisa ao mesmo tempo, então ele não consegue terminar, ele é ruim de administração também, igual o empreendedor personalidade. Geralmente o empreendedor personalidade é superdotado também, entende? Quando você começa a entender os porquês, fica mais fácil de você trabalhar isso em você. E aí é condicionamento, não tem jeito. Você vai precisar se obrigar a fazer as coisas. Escreve no caderninho, todo dia eu vou fazer isso, todo dia eu vou fazer aquilo, todo dia, para que você possa ir, vou organizar, vou cumprir isso aqui. Senão você vai fazer, vou fazer, e sempre vai ficando perde, né? Começa um monte de coisa e não finaliza nada. É o que ele me fala. E aí ele falou isso, ele falou, puta, no fim acabei nunca me dedicando, estudando alguma coisa que virou banal, né, pra ele. E como é que é o diagnóstico? Geralmente uma avaliação neuropsicológica. Esses testes de QI de internet, esquece. Isso daí não tem validade nenhuma. Esquema dos coaches. Não, assim, até alguns assim, mas assim, mas não tem como, porque existem vários parâmetros. A avaliação neuropsicológica é feita com um neuropsicólogo, tá? Não é qualquer psicólogo, é um neuropsicólogo. São de 8 a 10 semanas de testes, uma vez por semana, e não tem certo ou errado. Ele vai medir, ele vai fazer um raio-x da sua psique. Então, se você tiver autismo, vai aparecer, se você tiver toque, vai aparecer, se você tiver bipolaridade, vai aparecer, borderline, e também a quantitativo de QI. Tá? Como funciona no Brasil? Que é a norma americana, né? Pro resto do mundo é um pouco diferente. Minha filha fez isso. Fez? Então, assim, a média do QI brasileiro, infelizmente, é 83. Cara, tem macaco que tem 90 de QI. No exército americano, você não entra numa base militar com menos de 87. Você é considerado limítrofe. Ou seja, você é um perigo para você e para outras pessoas. Mas a subnutrição conta muito, né? Falta de desenvolvimento na primeira e segunda infância. Então, assim, como a gente fala de média... Mas se a gente pegar a classe média no Brasil, não que não tenha pessoas pobres inteligentes, conheço pessoas inteligentíssimas, né? Mas se você pegar a população, não a população miserável, tirar os miseráveis que não têm alimentação e nada, a média do brasileiro é 100, que é a mesma média mundial. Tá? Um cara com 115, 110, 115, ele já é um cara que a gente chama de inteligência superior. Já é um cara acima da média de inteligente. Acima de 120, a gente chama de altas habilidades. Já é um cara fora da curva. E acima de 130 é chamado de superdotado. Tá? Para mim, chileno, e aí é para mim, tá? Não tô falando como é o padrão. Para mim, cara, passou de 115, 120, já é superdotado. Porque você já vai ter os mesmos problemas do cara que tem 130. De mãe existe genitora. Então tem aquela que é a genitora e tem aquela que é a mãe, né? Então, você só foi a progenitora do negócio. A pessoa, Margot, precisa de terapia urgente. Eu falei, quando veio que precisa de terapia urgente, tá, vamos lá. O que foi? Meu filho chamou a babá de mãe.
é mesmo? Como assim? Ele chamou a babá de mãe. Eu falei, então, vamos lá. Tá no parque de diversão. É a babá que leva. Lá ele tá vendo mães interagindo, ou babás. Então ele escuta mãe, mãe, mãe. Ali no parque de diversão, ele associa que a babá é mãe dele. Vai buscar na escola. As pessoas saem, mãe! As crianças. Quem tá lá na porta da escola? É a babá. Ele associa que a babá é a mãe dele. Não, mas eu pago a escola cara pra esse moleque, eu que não sei o quê. O seu filho não reconhece valor financeiro. Dê pra ele um pirulito e uma Ferrari, pra ele vai ter o mesmo valor financeiro. Ele não sabe quanto custa uma Ferrari. Não. E não sabe quanto custa um pirulito. Ele não tem. Você pode dar a melhor roupa pra ele, o melhor brinquedo. Ele vai... Meu filho tinha uns brinquedos, o cara brincava com um pregador, com tampinha de garrafa. É uma coisa afetiva. Você não tá criando um vínculo afetivo com o seu filho. Não sei se você já viu, tem um filme de um cara... que ele, quando ele foi mais velho, ele foi procurar a babá dele. Ele saiu batendo em tudo que é país até achar a babá. Porque ele ficou com um buraco afetivo dentro dele. Agora eu vou te provocar, tá bom? Por favor. Eu entendo. Mas aí a gente volta num comentário que você fez agora há pouco. Paradoxos? Porque assim... Tudo bem, a mulher ela não consegue buscar o filho na escola, ela não consegue levar no parque, não sei o quê. Mas ela também tem aquela cobrança de que ela precisa ser mãe em tempo integral, ela precisa trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa, ela precisa receber eventualmente mais, né, ou pelo menos igual ao homem. Como é que ela lida também com esse tipo de situação? Porque é uma cobrança de todos os lados, certo? Não, E ela escolheu ser mãe, mas ela também escolheu ser profissional. Sim. Eu tenho uma série de vídeos no Instagram como é que a gente chega no equilíbrio? História. E eu tô falando da mulher porque ela normalmente tem ainda uma cobrança a mais nesse sentido, né? Então, mas sabe de onde veio isso, né? Não. Porque o nosso cérebro... Não existe um cérebro diferente do masculino e do feminino. As diferenças são... Você produz mais testosterona e produz mais dopamina. Hormonais. Dopamina. Eu produzo mais ocitocina e mais endorfina. Por que a mulher produz mais endorfina? Porque ela vai sentir mais dor. Ela vai ter uma dor de parto aí que vocês não conhecem. Então, o organismo dela produz mais endorfina. E por que ela produz mais ocitocina? Porque ela tem que levar esse vínculo de amor para aquela criança que ela vai gerar. Mesmo se ela escolher não ser mãe, tá? Ela vem para essa condição, que é ser mãe. Então, ela tem um neurotransmissor, que é a ocitocina, que ela vai produzir mais, e a endorfina por conta da dor. Mas aí, o que aconteceu? Por conta do patriarcado, que a gente não gosta de falar dessa porcaria, mas é isso, criaram-se a ideia de que o cérebro feminino é simultâneo. Isso não é verdade. A palavra família, por etimologia, é escravo doméstico. Quando se rompeu o matriarcado e se deu início ao patriarcado, criou-se a família. Porque como é que eu vou saber que meu filho... Todos os tabus vieram daí, tá? Monogamia. Porque monogamia, por exemplo, não é uma característica humana. O ser humano é experimentador por natureza. A monogamia é uma escolha que você faz, mas foi criada no patriarcado. O tal do vestido de noiva branco foi criado no patriarcado. Tudo isso foi criado no patriarcado. E uma das coisas que ele criou também foi: eu vou chegar em casa, eu quero tudo do meu jeito, e você ainda tem que estar pronta porque eu quero transar com você. Para você ter uma ideia, amor materno é construção social. As mulheres não gostavam de seus filhos, porque a maioria deles eram filhos de estupro. Elas não queriam. E quando eles eram meninas, ficava com a mãe em tempo integral. Quando eram meninos, saiu da amamentação, tirava, ia ser criado pelo pai, para ter o mesmo tipo de mentalidade. E mulher, você tem que fazer tudo do jeito que eu quero. Primeira Guerra Mundial, todos os homens são requisitados. Começa a dar a primeira oportunidade para as mulheres. Aí começa a mulher para estiva, começa a mulher para fazer visual merchan, gerente, porque até então elas não tinham, para dirigir. E aí, pronto, tem mais uma função que mulher consegue exercitar. Tá lá. Quando eles voltam da guerra, eles querem o lugar deles de volta. Se elas tivessem batido o pé, talvez tivessem conseguido alguma coisa, mas não bateram o pé, pronto, perderam o posto. De novo, o homem tomando conta das coisas. Aí, voto feminino. Pô, conseguimos o voto. Outra mentira que contaram. Os caras se uniram e falavam, ó, é uma possibilidade. Ah, mas elas vão ter direito a voto. Mas quem manda aqui somos nós. Tanto que não podia nem divorciar. Deixa elas votar, deixa elas acharem que conseguiu essa vitória. Não conseguiu essa vitória. Aí colocaram mais uma coisinha no banco das mulheres. Agora você vai ser cidadã. E a exigência era essa. Se você não fizer o que eu quero, você apanha.
Se não for do jeito que eu quero, você vai apanhar. Tinha muita violência doméstica, que até hoje tem, se perpetua. Tinha muito estupro, porque não era consensual o sexo, né? E aquele cérebro começou a ficar com medo. Então, ele tinha que chegar em casa, a casa tinha que estar limpa. Até então, depois começou a socializar. Você tem que estar bonita, você tem que estar arrumada, você tem que saber socializar. Quando chegarem na minha casa, você tem que ser uma boa anfitriã. Você tem que dar conta de que seu filho seja educado, só que o seu cérebro é igual ao meu. E o seu cérebro só ia lá para ganhar dinheiro e trazer o sustento para casa. O meu tinha que dar conta de tudo isso que você está falando. Só que a gente quer uma liberdade. Para conseguir essa liberdade, eu tenho que ir atrás do meu salário. Aí, quando saiu os divórcios, ontem, que até 1960 tinha uma cartilha, tá? Como tratar o seu marido. Ele é o primeiro a falar na mesa, o melhor pedaço de bife é para ele, você só fala se ele der permissão. 1960, você tem noção que foi ontem isso? Que aconteceu? E aí, quando consegue essa liberdade, elas começam a ir atrás do delas. Não, mas você não tem merecimento. Exatamente. E aí, esse cérebro não é simultâneo. Ele é um cérebro normal, as mulheres entram num pico de exaustão. Mas isso também não justifica. Não seja mãe. Mas se os pais fizessem minimamente os papéis, né, que cabem a eles com relação aos filhos, talvez não tivesse nível mas de os pais estão no mesmo lugar. Os pais também não estão fazendo isso. Não. Não, hoje tem uma leva de pais, tá? Você vai no parque de diversão, tem pais agora, né? Mas você sabe por que nasceu essa leva de pais? Porque nasceu o divórcio. Entendi. Muita separação. Aí ele tá no período dele ali. Alguns ainda juntos, mas a grande maioria são pais separados que estão nos parques. Por isso que não são as mães. A cada 15 dias. Que estão lá. Que é outra doença do corporativismo, tá? O que acontece? Eu passo tempo demais dentro do escritório, chego em casa, eu tive uma queixa essa semana da mocinha, ela falou, eu tô triste, chorando, eu não tô conseguindo ficar com a minha parceira. Porque eu chego em casa cansada, ela chega em casa cansada, e a gente vai dormir. E a gente não tá tendo tempo de olhar pra gente. Isso também é uma consequência. Você tá aqui, tá todo mundo na mesma corre, mesma afinidade, o ser humano é experimentador por natureza, ele não é monogâmico. E você chega na tua casa exausto, começa as relações extraconjugais. Tudo é culpa do empresário, é isso? Não é isso. Essas relações extraconjugais, elas já existiam. Sempre. Mas o corporativismo agora virou uma roupagem para ela. Por que isso aconteceu? Porque a gente se desconectou. Porque eu trabalhava demais, aí acabei conhecendo tal pessoa e acabei ficando... Isso, quando o cara ainda fica com a pessoa. Porque na maioria das vezes, ele pega aquela pessoa como complemento de felicidade. Tipo, eu não sou feliz no meu casamento, mas minha casa tá lá, minha roupa tá lá, as coisas estão acontecendo, mas eu não tô feliz 100% aqui, mas eu tenho um complemento aqui. Você ainda vira lanchinho da pessoa ainda, entendeu? Eu sou lanchinho. O que é a pessoa? A pessoa se contenta em ser complemento de felicidade do outro. É triste falar isso, porque a gente tá tendo uma ruptura de relacionamentos leais e reais. É muito triste ter uma mulher que se sujeite a ser o lanchinho de alguém. Não, mas o cara gosta de mim. Se ele gostasse de você, ele tava saindo da família dele para ficar com você. Mas ele gosta da esposa dele também. Se ele gostasse da esposa dele, ele não teria ido ficar com você. E vice-versa, tá? A mulher também. Serve pros dois, essa palhaçada aí. Mas você acha que hoje tem mais do que antes? Tem. É que, assim, antigamente tinha uma coisa de homens fazer isso. Tá, hoje virou para todo mundo. Exatamente. Entendi. Então, vamos dizer, dobrou o número porque as agora mulheres estão fazendo igual. É, dos dois lados, exatamente. Os homens faziam muito isso porque parece que era uma condição, assim, né? Faz isso e tá tudo certo e a gente tem que ficar aqui porque mulher é dificular. Quem nunca escutou essa frase? Qual é a maior resistência dos líderes, falando na liderança, em expor fragilidades? Primeiro, o ego. Né? Independente de homem ou mulher. Você vê alguma diferença, não? Não. Entre homem e mulher, o homem tem mais dificuldade? Ou... Não, eu sinto que mulher, ela entra num desequilíbrio muito grande porque ela fica tentando provar pro cara que ela é tão foda quanto. Tá, mas eu tô perguntando isso porque, por exemplo, eu tenho um monte de amigos que têm vergonha, por exemplo, de falar que faz terapia. Então, mas isso é porque é a masculinidade frágil, não, né? Então, mas não tem essa diferença? Mas isso, o que é isso? O homem ter mais não é o medo ego? de...
Homem não gosta de enfrentar sombras. De uma forma geral, tá? Tanto que quando chega numa separação, por exemplo, a gente não conversou. Faz 3 meses que eu tô falando com você e você não tá me ouvindo. Porque tudo ele deixa para depois. Tudo ele joga para baixo do tapete. Tudo ele acha que é mimimi seu. Tudo ele acha que é reclamação demais. Ele não tá te dando ouvido. Quando você chega e fala assim, olha, tô me separando. Mas como assim? Ele meio que não entendeu o que tá acontecendo. Uhum. Por quê? Porque ele não procura... Não quis. Não, homem não gosta de olhar sombras. Ele prefere ficar aqui na superfície. Não, vamos escutar um som, vamos jogar um futebol, vamos sair com os amigos para tomar uma cerveja, vamos ter o caso extraconjugal, vamos não sei o quê. E aí ele não olha o que está acontecendo. O homem foge de sombras. E isso na empresa é a mesma coisa? Sim, porque tem síndrome de super-herói. Eu tenho síndrome de ser o super-homem. Eu sou foda, eu não preciso de ninguém. Entendeu? E aí... A pandemia, no final das contas, foi assim... para você, né? Já tinha esse plano, na realidade, de ir para online ou foi uma oportunidade que apareceu ali? Assim, por que eu comecei a fazer as lives, né, no meu Instagram? O que eu acho também que eu tive de uma vantagem? Porque vários outros profissionais começaram a fazer. Tá. Mas eu acho que foi a hora que eu comecei também. Porque, como eu citei, eu tinha uma consultoria online que eu atendia pessoas do mundo inteiro. Em janeiro de 2020, eu comecei a receber mensagens da maioria deles, da galera que eu atendia, que era da Europa, principalmente Itália, para eu mudar o treino deles, porque as academias deles estavam sendo fechadas por causa de uma tal de pandemia. Isso em janeiro de 2020. Todos eles começaram a mandar, para eu mudar, para adaptar, para fazer em casa. Aí era 1, era 2, era 3, vários começaram a mandar. E eu comecei a achar muito estranho. Assim, eu falei, pô, todo mundo tá falando disso aí, as academias estão fechando. E aqui ainda não tinha nada, né? O que tá acontecendo aí? E eu tinha aberto uma academia física, né, o Estúdio Core, o Estúdio Velocity, em dezembro de 2019. Dia 5 de dezembro de 2019, eu inaugurei uma academia física. Então, na hora, me bateu uma preocupação em relação à minha academia. Eu falei assim, pô, se isso chega pro Brasil e as academias estão fechando aí, pô, acabei de abrir uma academia, vou ter que Vai fechar. fechar aqui também. Vou fazer com tudo. O investimento todo, né? Investimentos, funcionários, alunos, tudo. Então, todo mundo começou a mandar e nada de falar no Brasil. Assim, eu penso, assim, isso é uma opinião minha, que não se falava no Brasil por questões... tinha carnaval, então tinha uns interesses. Outros interesses em abafar. Passou o carnaval, começaram a falar. Mas, enfim, aí eu comecei a pensar ali em janeiro o que eu poderia fazer se isso chegasse no Brasil. E aí eu comecei a pensar na parte de clientela, né? Como é que eu vou poder atender eles, né? E não sei se vocês se recordam, mas antes da pandemia, ninguém tocava naquela opção de live no Instagram. Ninguém usava live no Instagram antes da pandemia. Se alguém apertava lá, era sem querer ali, mas ninguém usava. E aí eu comecei a ver, né, a ferramenta, né, e comecei, pô, eu tinha um tipo de post no Instagram, que eram uns treinos rápidos para serem feitos dentro de casa com peso corporal. E era o que mais me dava engajamento na época. E aí eu comecei a fazer umas enquetes. Eu tenho salvo no Instagram até hoje esses stories dessas enquetes que eu fazia. Pô, se a gente começar a fazer esses treinos ao vivo, o que vocês acham? Aí a galera respondia, pô, legal. E aí eu marquei um dia lá. Falei, vamos fazer então, segunda-feira que vem, 8 horas da noite, vamos fazer esse treino. Aí beleza. Aí eu abri a live lá, tipo, já tinha quase 1000 pessoas. Eu acho que muitos eram curiosos, né? A gente falou assim, pô, o que é isso? Deixa eu ver aqui, o que né? esse negócio ninguém aqui usava essa opção, né? Aí entrava lá, via, parece um negócio diferente. E aí a galera curtiu, postou, me marcou, né? Bastante gente. Faz amanhã também. Eu falei, beleza, vamos fazer amanhã também. Vamos fazer no dia seguinte. Aí eu comecei fazendo. E aí começaram o papo da pandemia no Brasil. E beleza, eu fazendo. Mas quando chegou o lockdown no Brasil e as academias, tudo teve que fechar, todo mundo lembrou que tinha um doido fazendo live. Então, assim, todo mundo correu pro meu Instagram. Porque eu comecei a fazer antes da pandemia estourar. E antes desse momento aí, quantos seguidores você tinha na época? 110 mil. Já tinha 110 mil. 110 mil, na época, quando eu comecei a fazer, aliás, live. Aí era por causa da galera que eu dava aula, enfim. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí eu comecei, aí todo mundo correu pra lá, e aí um monte de gente divulgando também, né? Tem uma solução, pô, entra no Instagram desse cara e faz. Aí foi indo assim. Tendo coisa online, treino, aula online.
Mas é que também, quando era uma incerteza para todo mundo. Sim, para as pessoas. Exato. Todo mundo falando que ia abrir semana que vem, ia durar 2 semanas. Né? Assim, no pior dos cenários, todo mundo falava da tal da quarentena. Mas na minha cabeça, a quarentena eram 40 dias. No pior dos cenários, eu vou ficar 40 dias aqui fazendo live. E fui fazendo e nada dessa quarentena aí passar. Quarentena longa. Eu falei, pô, quando eu vou ficar aqui? Aí fazendo, eu fazia de segunda a segunda, né? Até final de semana, todos os dias, sem parar. Então o pessoal tava divulgando bastante e aí dava 5, 6, 7 mil pessoas ali simultaneamente ali na live, né? Então, e muita gente começando a seguir. Isso na época já monetizava alguma coisa ou não? Nada, era tudo de graça. Tudo de graça. Tudo de graça. E aí chegou uma época que eu falei assim, eu vou fazer até o dia 1º de junho. Vai ser minha última live, vou fazer até o dia 1º de junho a live. E aí muitas pessoas começaram a me mandar mensagem falando para eu não parar, para eu continuar, porque estava ajudando eles. Você já tinha anunciado que ia parar? Já tinha anunciado. Mas eles falando assim, pô, como estava ajudando, não só fisicamente, mas mentalmente, ali, a cabeça das pessoas trancado em casa. Grupo, né? Então, assim, quanto tempo que ia demorar as coisas. E o pessoal mandando mensagem e eu ignorava as mensagens, assim, né? Falou, você até o dia 1º. E aí um outro grupo de pessoas começou a me pilhar de uma live que tinha acontecido na Austrália, uma empresa que tinha feito, e tinha 27 mil pessoas nessa live de treino. Aí começaram a me pilhar e eu comecei meio que fazer umas contas, né? Falei assim, pô, tem 5, 6 mil, assim, que iam assistir ao vivo, mas eu deixava salva por 24 horas. Depois de 24 horas eu apagava a live, né? Na verdade, sempre quando eu ia começar a live do dia seguinte, eu apagava a do anterior, né? Então, ficava ali a marcação de quantas pessoas assistiram em 24 horas, né? Em 24 horas era muita gente ali que conseguia assistir. E aí, em uma live, eu falei, galera pilhando, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, dia 1º vai ser minha última live, mas se nessa última live tiver mais que 27 mil pessoas, eu faço até o final do ano. Eu falei meio que assim, sabe? Não vai dar, né? Tipo, não vai atingir. Beleza. E aí eles começaram a se mobilizar e divulgar. E um mandando pro outro, galera assim, legal. Sem parar. Galera mandando pro amigo, pro vizinho, todo mundo. Por favor, pra gente não perder a live dele. Exato. Né? E aí, dia 1º, aí eu entrei na live, os números começaram a subir, e aí deu 30.700 pessoas ali simultaneamente treinando. Caraca, não foi, então, pensando em bater o recorde? Não, no tráfego pago, nada disso. Foi tudo organicamente da galera. E aí, como é que chegou a questão do recorde em si? Então, aí bateu esse recorde, no dia seguinte já tinha site divulgando, já falando sobre isso. Automaticamente. Automaticamente, eles já começaram a fazer as matérias, divulgar. E aí me deu um clique, foi nessa live que me deu um clique, falei, pô, pode sair um produto daí. Tem demanda. Tem gente, entendeu? E aí eu fui fazendo até o final do ano, aí quando foi para virar o ano para 2021, eu falei, galera, eu vou parar de fazer as lives aqui gratuitas e vou começar a cobrar, né, por isso. E aí eu fiz um Instagram fechado, que para você entrar você tinha que pagar. E aí as lives eram dentro desse Instagram. Tá? E aí eu lancei, e aí no dia que eu lancei já tinha 2.000 inscritos, aí depois foi subindo. Aí teve 14 mil pessoas ali inscritas. Pelo amor de Deus. Agora no Gemini do Google, né, que é a inteligência artificial do Google, você consegue compartilhar a sua tela. Então assim, você coloca lá o seu Excel, né, e você compartilha a sua tela com o Gemini. E aí você fala para ele, tô tentando montar uma fórmula pra fazer isso. Ele te orienta como você faz. Mentira! Ai, gente, essa inteligência, eu tô na faculdade, né? E aí tá uma placa gigante, assim, ó, que é proibido o uso de chat GPT, Aí eu com minha professora aqui do lado, a gente tá falando de planejamento de coleção, estratégia de marketing. E aí, professora, não sei o que, você quer o chat, que eu pesquisei essa marca aqui, essa aqui. Ela olhou pra minha cara, você não tem nem vergonha na cara, né, Thaís? Eu falei, professora, a inteligência tá aí pra gente usar a nosso favor. Claro. Eu falei, eu mais aprendo. Porque assim, na verdade, o chat ali é um Google
melhorado, impactado ali, né? Que ele te traz, em vez de você ler 300 matérias, tanto é que hoje eu tava fazendo um trabalho e eu falei assim, olha, e eu precisava que fosse de sites de governo e sites, coisas técnicas, e precisava de um embasamento, né? Que era de análise de população, análise de consumo, então eu precisava de base mesmo. E aí eu coloquei lá pra ele, eu falei, olha, me dê... Então assim, né? É a gente que tá ali por trás que tem que ser inteligente pra saber dar o comando certo também, porque não vale uma inteligência artificial sem por, né? Ali, lesado. Uma coisa que eu sou muito, até eu conseguir que o chat me dê o que eu quero, é isso. Aí, não, acho que eu tô falando errado, eu tô isso, tô aquilo. Então, numa dessas, eu aprendo muitas vezes, né? Então, assim, pô, pra que não pode usar? Porque tira a placa aí, faculdade. Deixa a gente usar o ChatGPT. Não, tem que usar, é um retrocesso não usar. Eu faço hoje muito isso, eu escrevo o texto às vezes e jogo pra ele. Falo, ó, lê e melhora, me dá dicas, sugestão e aí eu aproveito o que é bacana. E hoje em dia a gente tem muito a persona, né? Pra quem a gente quer falar e esse funil vai afunilando cada vez mais. E quanto mais você consegue ser específico e entregar ali, às vezes o chat, né? Tem horas que eu coloco e falo, caraca, você é demais. Falou tudo que eu tinha pra falar. Não é? Eu amo e ele isso. vai pegando o seu jeito, né? E ele vai aprendendo, né? O slogan da TB é arrasou, né? E aí, agora, só que ele é meio doido, ele não conseguiu ainda, tipo, nem ele me entende, porque tem hora que eu sou estudante, tem hora que eu sou a empresária, e tem hora que eu tô pesquisando coisa aleatória da vida, né? Sei lá, eu sou curiosa, por que eu espirro 2 vezes? Você já espirrou uma vez só na vida? Não. Aí um dia, eu falei, caraca, por que eu espirro 2 vezes? Nunca espirrei uma chat? Mas você sabe que você pode criar caixinhas, né? Ah, é? Você cria caixinhas e essa aqui você usa só pra fazer perguntas, por exemplo, da faculdade. Essa você usa... Você vai deixando histórico e aí você fala pra ele, ó, nessa conversa eu quero que você só fale disso. E aí ele aprende aquilo e naquela conversa ele só vai falar. Você usa, inclusive, tipo assim, metodologia, por exemplo, de comunicação diferente nas caixinhas. Claro, porque uma hora eu tenho que falar como estudante, outra hora mais formal ali de empresária. Não, se bem que assim... Dá depois vocês me mostram, não faz isso. Lá, você não é só vir dar entrevista, é aprender também. Demais. Não, mas assim, o artista, né, a gente que trabalha ali com... Seja ali a parte mais influenciadora também, né? Eu agora como moda, músico, jogador de futebol. Se você não tiver uma pessoa ou tiver uma base boa de gestão, é muito difícil você, sabe, ter sucesso, né? E o sucesso que eu digo é de reconhecimento e financeiro também. Lógico. Né? Porque esses dias perguntaram pra mim, não, nem foi pra mim, minto. É uma coisa de sucesso. O que é ser sucesso, né? É ter dinheiro? Óbvio que o dinheiro, ele é consequência de um bom trabalho, né? Porque também não adianta você ter uma boa ideia e você não ter dinheiro, você não tá conseguindo pagar a sua empresa, aí não vale. Então, um artista sem uma boa gestão, né? Aí não vai. Precisa dessa estrutura aí, desse aprendizado. Sabe que nossa empresa é uma consultoria financeira, né? Uma contabilidade. E a gente está com 12 anos de empresa. E um dos motivos, pelo menos para mim, pessoal, que me fizeram, né, seguir, né, nessa empreitada, foi porque eu tive 2 casos na minha família, né, o meu padrasto e o meu avô, que tiveram negócios grandes e porque foram mal orientados, quebraram. Entendeu? Então, perderam muita coisa, assim, perderam todo o patrimônio pessoal. E é muito. Olha, eu acho que eu sou mais frustrada na minha vida por algumas rasteiras que eu tomei do que pela essa minha parte da minha infância que eu apanhava, que eu, sabe, era a gata borralheira ali. Isso me frustra mais. Por conta da consciência, né? Exato. Porque ali eu falei, como que eu não vi isso? Como que eu não tomei conta? Como que... Sabe, eu não fui essa pessoa que eu sou hoje, mas eu acho que me fez ser essa pessoa hoje, que agora eu acho que ninguém me passa, acha, né? Só porque e é um pouco do interior isso, a gente é muito ingênuo, a gente acredita. Eu acredito em todo mundo, e até hoje acredito, e eu gosto de acreditar. Eu também. Às vezes eu vejo tanta notícia ruim, e a única coisa que eu peço pra Deus é que eu nunca cruze com essas pessoas, porque existe, parece que não, mas existe muita gente ruim. Né? Eu escuto tanta história e aí parece que tá tão distante de mim, mas é porque eu falo assim, todo dia eu peço a proteção, me livre de pessoas ruins. Até a hora que aparece. Sabe? Até a hora que aparece. Mas assim, e aí uma hora a gente chegar e se colocar sobre responsabilidade e falar, não, isso aqui precisa acabar, né? Mas eu acho que assim, esse aprendizado que a gente, né, tá mencionando, que vem trazendo no decorrer do tempo, essa experiência, faz com que quando a gente conheça essas pessoas, a gente esteja mais preparado.
né? E assim, tanto para você não deixar que ela te afete, quanto eventualmente para caso ela já tenha afetado, você conseguir separar e falar, tá bom, segue sua vida, te perdoo. Exato. E vai, né, vai ser feliz no seu jeito doido de ser. É difícil, né? Nossa, você... Porque assim, as pessoas são, sei lá, elas são... Você nunca, na verdade, conhece alguém, né? 100%. E aí você só conhece na hora ali do perrengue mesmo, pra ver o que a pessoa vai fazer com a sua dor ou com a sua dificuldade. Porque na hora do bem bom é tudo muito lindo, maravilhoso, né? E é igual que, sei lá, às vezes eu vejo relacionamentos, vamos por aí, de mídia, que as pessoas acabam colocando aí e tal. Acho que algumas coisas são relevantes colocar, mas eu colocaria, acho que de uma forma mais leve, assim, sabe? Porque, pô, foi tanto ali, relacionamento lindo, maravilhoso, tudo ali colocado, e depois um turbilhão, como se tudo que você viveu foi a pior coisa do mundo, né? Então, assim, por isso que eu acho que às vezes eu tive muita coisa boa, né? Obviamente que esses pontos que foram ruins, eu acho que foram os pontos que comandaram a gente aí, cada um seguindo o seu caminho. Mas eu também acho que durante você estar ali, né? Eles me ajudavam, isso que eu falo são as pessoas que trabalhavam comigo na época que eu era paniquete. Então, assim, precisava acordar às 5 da manhã para fazer minha marmita, acordavam e faziam. Eu precisava ir atrás de alguma coisa mirabolante, que não sei o quê. Então, assim, eram pessoas muito presentes, sabe? Tudo que eu precisava eu tinha. Nem eu tinha noção do que estava acontecendo. Pra mim, eu estava sendo bem assistida. Mas o único problema que aconteceu ali, que eu acho que não... E eu acho que essa inocência é tanto que às vezes minha mãe olha e fala assim, você é muito burra. Que não foi na maldade, não é que a pessoa virou e falou assim, nossa, tá entrando dinheiro, vamos gastar todo o dinheiro dela, deixa o nosso guardado. Não, a situação era aquilo ali. Ou eles usavam o meu dinheiro, ou ninguém tinha dinheiro. E aí, como eu vivia com todo mundo tava no meu barco junto. Exato. Então, assim, se talvez eles tivessem uma boa gestão, no momento de separação, então, ó, tantos por cento seu e beleza. Né? Então, assim, do mesmo jeito que eu acho que eu também fui afetada, provavelmente, em alguma maneira, eles também foram afetados. Né? Então, acho que... Só puxar um pouquinho, porque a gente falou isso antes de começar a gravar. Na verdade, a Thaís está mencionando por conta do período que ela foi paniquete, que teve, assim, acabou perdendo todo o recurso que você fez, né? Todo o dinheiro que você fez naquele período por conta de uma má gestão. Até de uma Playboy, né? Eu acho que a Playboy é o grande marco da nossa carreira ali. Poucas mulheres... Eu me sinto muito honrada, né? De ter sido parte dessa história da Playboy. Mas que não me rendeu frutos, assim, financeiro que eu carrego até hoje, né? Que nem, na época eu queria ter comprado um apartamento. Mas aí colocaram na minha cabeça... Dava pra eu ter quitado um apartamento. E aí colocaram na minha cabeça que não valia a pena eu investir num imóvel, porque o imóvel ia perder valor, isso e aquilo. E na época, ele também era empresário, o meu empresário, ele também era empresário no ramo automobilístico, de automóveis. Então ele comprava carro de luxo e vendia. Então, sei lá, ele comprava um carro por 1 milhão, que valia 1 milhão, ele comprava por 800, vendia lá por 1 milhão, por 900 e pouco. Então, só que ele não tinha venda de carro todo dia, não tinha venda de carro todo mês. E aí chegou uma época de 2014, uma crise que teve aí, financeira e tal. Acabou, parou de vender carro, entendeu? Então, assim, era uma família que era acostumada a viver dentro de um patamar e que não foram humildes o suficiente. Falaram assim, olha, não tá entrando mais tanto dinheiro, vamos reduzir. O patamar. E não, foram acabando usando ali todo o dinheiro que tava entrando, entrava e gastava, não investia o dinheiro, sabe? Então, assim, era um apartamento, 1 por andar, era carro, não é carro de luxo, carro importado, sabe? Então, tudo custava muito, né? A gente tinha uma vida ali cara. E aí, só eu que trabalhava e não foram o suficiente sinceros comigo, sabe? Tipo, falou assim, olha, Thaís, todo o seu dinheiro... Talvez na cabeça eles achavam que eu saberia ou não. Então, assim, eu sempre prefiro achar que aconteceu e tá tudo certo. Até um belo dia que eu liguei e falei, olha, ninguém me deve mais nada. Ho'oponopono, vou colocar a dor pra mim e eu mesma sou a pessoa que vai solucionar isso, sabe? Não um terceiro. E aí montei a minha clínica de estética. Fui aonde eu saí de um buraco. Bom, e aí você tá falando assim, né? Você ficou no pânico de 2012
É isso? 2012. 12 e 13. Não, 11. Eu entrei em 11. Eu fiquei até 2013. 2013. Saiu na Playboy em 2013. Saí em 2013, abril também. de 2013. Ou seja, foi um período que você tava assim, Não, recebendo... ali, sério, eu achava que eu já tinha feito meus milhões. Eu já tava que eu tinha mais de 1 milhão. Fora que você tinha ali. mencionado antes também das presenças VIP, né? Que eram Sim, valores bem altos. Cada presença, assim, era em torno de 10 mil reais. E era uma época que tinha bastante. Muito, né? muito. Porque antes da pandemia existia muito essas festas que a gente era convidadas pra ir, fazer evento, abrir show, sabe? E em muitas cidades do Brasil inteiro. Conheci aeroportos, então era nossa casa. Minha irmã teve um salão e contratou, né? Exato. Que era uma época que era muito comum, né? Muito comum, muito comum. Nossa. E aí era isso, era 10 mil reais. E assim, era tão corrido que a gente não tinha nem tempo de gastar o dinheiro. Primeiro que assim, a gente era convidado pra ir em restaurante, então não gastava com restaurante. Roupa, eu era garota propaganda de roupa, então vinha sacola de roupa em casa, capinha de celular, suplementação, tudo eu ganhava. Pra onde estava indo esse dinheiro? Mistérios. Deixa pra lá. Qual foi seu momento mais triste no futebol? Foi no Corinthians. Por não ter... Porque havia aquela expectativa, eu mais do que ninguém queria ser campeão pelo Corinthians. Eu mais do que queria ser campeão mesmo. Eu acho, tudo bem, jogamos com uma equipe muito forte, que era na época academia, né, o Palmeiras. Mas teve um detalhe aí que é gozado, no futebol, a cobrança existe, mas aí crucificaram o Rivelino, acharam que o Rivelino, mas nós jogamos, o Pacaembu sempre foi nossa casa. O primeiro jogo do Corinthians em Palmeiras foi no Pacaembu. Quando nós empatamos, era para ter ganho o jogo. Jogamos, porque o Pacaembu é gozado. Aí estamos concentrados para chegar ao segundo jogo. Porque não jogamos no Morumbi, porque o Morumbi não tinha condição de jogo. Senão seria no Morumbi público, né? Porque antigamente os presidentes queriam pouco, quanto mais gente, financeiramente é melhor. Aí estamos concentrados, não estava concentrado, Águas de Lindóia, concentrados. Aí veio a notícia, não, vai jogar no Morumbi. Como no Morumbi? Todo mundo, o Morumbi não teve condição de jogo primeiro, como é que vai ter agora o segundo jogo? O que eles fizeram? O Brandão era treinador do Palmeiras, macaco velho, né? Macaco velho, bom sentido, né? Caçamos gente maravilhosa. Ele que me lançou até no futebol profissional. Aí o Brandão chamou, estava alto dentro, que pegou o machinho, levou o Matheus. Tem condição, imagina, público aqui, papá. E o campo. Não é perdemos, tudo bem, perdemos, também perdemos 2-0, podia ter empatado novamente. Bela infelicidade lá dessa bola. Até o Luiz Pereira fez falta em mim, saiu uma foto, aí saiu um gol, enfim. Mas foi um momento triste, porque mais do que ninguém, o Corinthians estava naquela fila, e a gente, se você for analisar o meu time, né, o time do Corinthians, tinha Santos, tipo, Normal, Mengal, Coutinho, Pelé e Pé. Tinha academia, tinha o São Paulo, até a Portuguesa. Era mais forte que o Corinthians. Na época. Então, a gente sempre chegando, sabe? E foi interessante esse campeonato, porque era ponto corrido. Aí mudaram para fazer o campeonato o campeão do primeiro turno, campeão. Porque se fosse ponto corrido, o Corinthians era para ser campeão. Devia ter, porque aí ficou o Palmeiras, nós ganhamos o primeiro turno, e o Palmeiras ganhou o segundo turno. Mas se juntasse tudo, o Corinthians era campeão. Mas acontece o seguinte, é uma coisa que não me tormenta, porque acho que eu, infelizmente, não era para ser campeão pelo Corinthians, assim, campeão paulista, que era o paulista, porque eu fui campeão aspirante, né, paulista até maior, aspirante, claro, não conta. Mas eu fui campeão de São Paulo, lá do Donatel, Torneio do Povo, e jogos Rio São Paulo, que seria o Brasileirão até. Eu tive a felicidade de ser campeão nesse aspecto pelo Corinthians. Mas é uma coisa que não me incomoda. Mas eu mais do que ninguém, porque a vida proporciona que nem se eu tivesse sido campeão pelo Corinthians, né, que eu nunca pensei em estar no Corinthians, nunca na minha cabeça. Falei, amanhã estou me vendo do Palmeiras, no Santos. Eu tive uma oportunidade de ir para o Santos e eu não quis ir. E ninguém fala. Em 71, foi convidado. O Santos, porque antigamente você podia parar, você tinha que parar 6 meses para renovar. Você não renova, para 6 meses, está para renovar 6 meses. Aí cada mês ia caindo
a lei do passe caía, daí chegava um momento que aí o Santos falou, você para 6 meses, veio na minha casa, você para 6 meses, eu ia jogar com o rei, né? Que é o meu rei eterno, né? Aí você para 6 meses, pô, para 6 meses. O Santos estava, e o Santos naquela época, não sei se você se lembra, o balneário, o Santos não tem dinheiro, vai vender o balneário. O Santos, eu falei, pô, já que vai ficar 6 meses para. Mas eu tive essa oportunidade de ir. Mas Deus me deu uma oportunidade para mim ir para o Fluminense. Eu posso ligar que o momento mais difícil, o maior presidente que eu tive na minha vida, Dr. Francisco Horta, veio aqui me buscar. Eu passei quase 5 anos maravilhosos no futebol carioca, fui bicampeão carioca, mas o time, a máquina perforou, foi um time realmente que encantou até o mundo, né? Viajavam para jogar fora. Então, são esses caras que também me deu. E quem me deu isso foi todo o Corinthians. Eu iniciei a minha vida no Corinthians. E ele que me deu essa. Eu fui ser campeão do mundo porque eu joguei no Corinthians. Mas o Corinthians é importante. Eu amo o Corinthians, eu amo de paixão, porque eu tenho hoje, vocês estão aqui hoje, porque é o Corinthians, não é o Fluminense. O Fluminense foi consequência, né? A seleção brasileira foi mais o Corinthians que é o Corinthians. Assim, a fase mais famosa. Não, foi. Tanto é que é o garoto do parque, o Reginho do parque, né? Mas que marcou muito. Tanto é que o aspirante, quando comecei em 64, o time principal, eu jogar na preliminar, e o principal não estava muito bom. Tanto é que os caras iam assistir o aspirante, depois iam embora, ia ver o Rivelino, o cara jogar, e depois iam embora, não ia ouvir o time principal, essas coisas que falam. Pois é, bom, a gente que puxa sempre pro gancho do empreendedorismo, né, aquilo, a gente precisa ter um time que junto traga resultado. Não adianta você ter um craque. É que hoje você tem um reflexo do Neymar. Não adianta, o Neymar vai resolver. Não vai ajudar. O Pelé que é Pelé, meu Deus. O maior jogador do mundo, para mim não vai ter outro jogador que eu vou ver igual o Pelé. O time, vê o Pelé com o que ele jogava do lado. Ele jogava com o Coutinho, que era maravilhoso, jogava com o Mengão, que era jogava com o Pepe, jogava com o seu Zito, o meu campo, que era o capitão, que dava bronca em todo mundo. Mas ele jogava. É importante que nem quando eu fui para o Fluminense, eu tenho um brinco, eu jogava andando. No Fluminense as coisas aconteciam, porque o Horta montou um time maravilhoso, porque se o Campeonato Brasileiro, se fosse ponto corrido, eu era bicampeão brasileiro também, praticamente era, depois, e aí se torna jogo único, né? Aí muda tudo. Esse jogo único, mata-mata, é outro jogo, é outro campeonato. Você está entendendo? Agora, se é campo corrido, eu era para ser bicampeão brasileiro com o Fluminense. Mas não faz parte. É que se a gente pensar na seleção, né? Eu acho que a última seleção que, de novo, não dá para colocar tudo nas costas do Neymar, porque você pegar uma última seleção aí que fez sucesso, você tinha Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, sei lá, Kaká. Não, sem dúvida alguma. Então, sempre teve 3 ou 4 diferenciados. Que nem em 94, você tinha Bebeto e Romário. Que os dois estavam realmente. O Romário estava numa fase maravilhosa. A bola vinha para ele. O único jogo que o Brasil tinha nas costas e o único jogo que mais ou menos ele não botou a bola para dentro foi contra a Itália, que nós empatamos 0-0. Ele e o Bebeto estavam numa fase, os dois se davam bem, mas e o Romário, aquele jeito, tá sempre não querendo nada, né? Não, ele tá chorando para ele, o baixinho não quer nada. Amor tá ali. Né, mas é fantástico. Puta jogo. Então nós sempre tivemos. Você está entendendo? Uma quantidade razoável de jogadores que puderam. Hoje você pega a seleção, não estou nada contra. Mas você pega a seleção, tem. Lateral não tem. Zagueiro, mais ou menos. Apesar que eu gostei desse Alex. Esse Alex que o Ancelotti convocou, que joga no Lille. Da França. Alexandre. Pô, o moleque de personalidade joga. Eu nunca vi. Porque isso acontece. Sabe o que está acontecendo com a base? Nossa, outra coisa que eu vou falar para você. Vai acontecer. O moleque já tem muito olheiro. Os caras sentam, vai ver treino, vai ver jogo, essa molecada de 15, 14, assim. Então o que acontece? Chega lá, por trás, chega lá, aí leva o moleque, e você nem sabe, lá dentro, lá não sei qual é que é, mas amanhã aparece o moleque na Itália jogando. Falei, mas quem é brasileiro? Mas quem é esse moleque? Não, ele
Acho que ele jogava na base do São Paulo, acho que era do... Não, acho que era dos... Bem quantos jogadores aparecem lá fora, que que esse Savinho? O Savinho, eu nunca vi falar do Savinho aqui. Né? Também foi para a seleção inteira, ele joga na Inglaterra, né? no City, né? Do City. Está em negociação com o mas tem que ter um jogador de pagar. De onde apareceu? Mas, então acontece isso muito. Às vezes o jogador tem uma qualidade, nem aparece. E você ser presidente do clube, eu sou presidente do Corinthians, eu falo assim, a base, eu não quero ser campeão. Você não tem responsabilidade de ser campeão todo ano. Não quero. Eu quero o seguinte, você tem obrigação de 2 ou 3 jogadores por ano diferenciados para você trazer para mim o time de cima. Quero 2, 3 jogadores, pô. Qual é a dificuldade? Você não faz um lateral? O lateral é desarmar e dar um passinho. Isso você não faz. Na seleção brasileira é um tema. Estão adaptando o Danilo, né? Que é o Danilo, que quando joga naquele setor, porque não tem um lateral. Lateral esquerdo, não sei quem é. Mas então, é um futebol. Infelizmente, a fase é horrível, é crítica.